Fim do ano chegando e você tem um processo no Poder Judiciário. Aí vem aquela dúvida: será que o meu processo vai ficar parado? Como é que funciona esse período entre Natal e Ano Novo? Eu ouvi dizer que tem uma tal de férias dos advogados. Bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo, como que vai funcionar, como que funciona. Vou até dar uma pitada histórica aí para você entender como que era antes e como que está funcionando agora na Justiça esse assunto de recesso e férias do Poder Judiciário. Eu sou Michele Albertini, advogada com mais de 20 anos com atuação especializada no direito de família. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vou deixar aqui embaixo para você começar a me seguir. E se você ainda não é um inscrito do meu canal, também já ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal. Bom, o que é o recesso judicial ou férias judiciais? É um período que compreende de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Porém, para o direito de família, a gente tem que fracionar esse período em duas partes. Uma parte a gente chama de recesso judicial, que é de 20 de dezembro a 6 de janeiro, e as férias, que é de 7 de janeiro a 20 de janeiro. Então, esse período é considerado como suspensão dos atos processuais. Então, assim, os processos não andam para os advogados nessas fases. O que significa? Não tem prazo correndo, não tem audiência que vai acontecer por esse período. É uma conquista para a advocacia, que na verdade isso aconteceu recentemente. Eu digo recentemente porque eu sou advogada com muito tempo e por muito tempo eu não tive férias. Mas é uma conquista que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, já faz um tempo, em que instituiu esse período de suspensão dos prazos processuais para os advogados poderem descansar. Os advogados eram as únicas classes, os únicos trabalhadores que não tinham esse direito constitucional, né, de descanso de 30 dias seguidos garantidos por lei. E só veio, olha só, né, os advogados lutam por tantas pessoas, por tantas classes, tantas profissões, e a própria profissão nossa não tinha direito a 30 dias consecutivos de férias. Então foi uma conquista que surgiu a partir do Código de Processo Civil novo, que entrou em vigor em 18 de março de 2016. Então, a partir dessa data, os advogados têm direito a esses 30 dias de férias, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. De 20 de dezembro a 6 de janeiro é um recesso judicial. Então, significa que não vai ter gente lá dentro do Poder Judiciário para te atender se você for lá nesse período, tá? É um período de contingenciamento, tem algumas pessoas dentro do fórum, em sistema de plantão. Então, não tem todos os juízes que normalmente tem alguns juízes em sistema de escala, não tem todos os servidores, as pessoas que trabalham no fórum, né, os escreventes, não. Em sistema apenas de escala. E eles estarão lá apenas para casos extremamente urgentes. Como o próprio nome diz, em sistema de plantão. O que vai para um plantão médico? Não é o caso de urgente? Mesma coisa, plantão do Poder Judiciário. Somente reservados para casos extremamente urgentes que não conseguem esperar até dia 20 de janeiro para voltar. Então, esse período é compreendido para isso, ok? Então, o que acontece? Nesse período, do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, os prazos processuais ficam suspensos. A vara não vai funcionar normalmente. Não há análise de processos comuns. Tudo fica ali dormindo. E a maioria dos servidores não estão trabalhando. Tem esse recesso, esse escalonamento. O fórum não fecha, mas ele fica lá em sistema, né, de contingenciamento de urgências. O plantão ele só existe para medidas urgentes, como medida protetiva, por exemplo, busca e apreensão de crianças, processos que visam preservar a integridade física de alguma pessoa, liminares de qualquer natureza, mas que não pode esperar, né, até voltar o sistema judiciário normal, pode sim ser pleiteado durante esse período de recesso. Aí, a gente tem o outro período, que é o período de férias. Esse período de férias, ele compreende do dia 7 de janeiro a 20 de janeiro. Nesse período de férias, aí sim, a maioria dos advogados podem descansar, podem tirar uns dias de descanso, porque os processos, embora tenha os juízes e os escreventes trabalhando, os processos têm a movimentação dentro do fórum, eles não publicam os atos processuais. Então, é um período que, em regra, não tem audiências, não tem publicações, não tem prazo. Então, dá para o advogado dar uma descansada, ter o período de férias. Porém, existe uma exceção.
e a exceção é dentro do direito de família, que é justamente a área que eu trabalho, que a diferença é as ações que tangem referente ao assunto pensão alimentícia, essas no período do dia 7 de janeiro a 20 de janeiro, não param. Então, se tiver que ter audiência, vai ter audiência. Se tiver que publicar, tiver algum ato que tem que ser feito, algum prazo que a gente fala, vai ter prazo, vai ter ato processual para ser cumprido. Por quê? Porque a criança não espera para comer. Não dá para esperar até o dia 21 de janeiro, quando volta do recesso, para poder trabalhar. Então, o advogado que trabalha no direito de família, ele tem uma vocação. É um serviço, porque ainda que exista um direito constitucional garantido de férias, compreendidos dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, o advogado de família que trabalha na área, né, de pensão alimentícia especificamente, não tem como parar, não tem como desligar 100%, porque não para. Os atos processuais continuam. Assim como também a questão de tutela e curatela, né? Que precisa ali arrumar uma pessoa para cuidar, ou de uma criança, ou de um idoso. Esses processos também não podem esperar até o dia 21 de janeiro para poder voltar. Não se suspendem. E também outras ações regidas pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então veja que nobre que é o advogado do direito de família, né? Um advogado que mesmo no período que seria o período para ele parar, ele não para. Então, é claro que isso pode variar, porque mesmo a lei dispondo que as ações de tutela, curatela, pensão alimentícia, as ações regidas pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo essas ações, elas não param. É claro que isso pode acontecer, né, de não ter um andamento naquele período, mas por coincidência, porque se tiver que ter, vai ter. Então, é interessante falar para você que não é uma obrigação que a ação vai andar, mas pode ser que ela ande. Então, é o que eu queria trazer para você, né, nesse assunto. E, no geral, as ações em que, por exemplo, ainda que figure sobre pensão alimentícia, mas seja para baixar a pensão, elas não vão andar durante o recesso. Porque é o melhor interesse da criança que está em jogo. E como o direito da criança é de receber pensão alimentícia, uma pessoa que está entrando para baixar a pensão alimentícia durante o recesso vai ter que ter paciência, porque não é o melhor interesse para a criança. Então, essa ação para baixar a pensão, ela só volta a correr no dia 21 de janeiro. Então, tem essa peculiaridade aí. Como se preparar se você tem um processo em direito de família para o recesso? É importante ter em mente que os processos eles vão ficar um pouco mais devagar, tá? Com exceção da pensão alimentícia, da tutela e da curatela, que realmente não para. Mas os processos eles vão ficar um pouco mais devagar. O ideal a se fazer é se antecipar ao que você pretende. Né, fazer pedidos antes desse período do recesso. Então, eu vou buscar o Poder Judiciário para já regulamentar as férias, já regulamentar a rematrícula, já regulamentar como que vão ficar as festividades, o regime de convivência. Isso já tem que estar previamente estabelecido. Para quem é cliente do nosso escritório, esse pente fino para a gente estabelecer a convivência, nós já estamos fazendo ali, ó, há meses atrás. Não deixamos chegar para esse último momento, porque é complicado. Tudo acaba dando uma parada. É importante trazer que o Poder Judiciário não vai resolver de última hora conflitos que poderiam ter sido resolvidos antes. E por falta de organização dos pais, o Poder Judiciário não vai resolver no período de plantão. Então, se atente, né? Converse com seu advogado com antecedência para que você possa antever possíveis problemas que podem acontecer nesse período de recesso, porque, em tese, vai só voltar a correr lá no dia 21 de janeiro. Entender como que funciona o período de recesso e férias evita desgaste, evita frustração, ansiedade, porque agora você já sabe como é que vai tramitar. Principalmente nos processos de direito de família, que são mais sensíveis pela própria natureza, é importante você ter essa ciência. Poxa, minha ação vai parar? Ah, não, a minha é de ação de alimentos, então ela vai continuar. Ah, não, a minha é para abaixar os alimentos, então ela vai parar. Então é interessante você ter isso para gerir a sua ansiedade, a sua expectativa. Se você queria entender melhor o que é urgente, se a sua ação é urgente, como dá para fazer para se antecipar antes do recesso chegar, eu e minha equipe estamos disponíveis aqui nos contatos que estão na descrição. Eu sou Michele Albertini, advogada, e eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender uma questão que, no fim das contas, ninguém te explica. Um beijo e até mais!